Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico, cultural. Hoje traremos aqui para o Amplo Espectro análise de um clássico da filosofia política, a obra de Aristóteles, Política. Bom, uma obra que eu li faz aí uns 5, 6 anos, acredito que seja mais ou menos esse o tempo. Então, primar pela memória não será fácil. Mesmo assim, ficará o convite para que você assista até o final quando eu farei uma análise, um comentário opinativo a respeito da obra e sua aplicabilidade hoje. Então, vai ficar esse comentário. Antes disso, o que eu pretendo fazer é dar aqui o resumo do conteúdo dessa obra, trazido aí com a ajuda do Gemini, a inteligência artificial do Google, que vai aí me reavivar um pouco a memória para fazer os comentários adequados, né, sobre essa obra. Bom, pois bem, então começa aqui a Política de Aristóteles. A obra Política de Aristóteles é um marco fundamental da filosofia que influenciou o pensamento ocidental por séculos. Nela, o filósofo explora a natureza do Estado, as formas de governo, a justiça, a cidadania e outros temas cruciais para a organização da sociedade. Então vamos aqui a um resumo tomo a tomo, né? O livro 1, Aristóteles começa com a definição de polis, né, cidade-estado, como a comunidade política mais elevada que visa o bem comum. Ele discute a origem da polis, a família e sua unidade básica e a importância da propriedade privada. No livro 2, é um livro dedicado à análise de diferentes constituições e sistemas políticos, tanto existentes quanto ideais. Aristóteles critica a República de Platão e outros modelos buscando identificar os elementos que garantem a estabilidade e bom funcionamento do Estado. No livro 3, Aristóteles explora o conceito de cidadania, definindo quem são os cidadãos e quais são os seus direitos e deveres. Ele discute as diferentes formas de governo, que são a monarquia, a aristocracia e a democracia, e suas respectivas degenerações, que seriam a tirania, a oligarquia e a demagogia. No livro 4, trata da organização do governo, da divisão de poderes, da importância das leis. Aristóteles defende um sistema de governo misto que combine os elementos da democracia com os da aristocracia, buscando um equilíbrio entre os interesses de diferentes grupos sociais. No livro 5 e 6, Aristóteles analisa as causas da instabilidade e as revoluções nas cidades, oferecendo soluções para evitar conflitos e garantir a paz social. Ele destaca a importância da educação para a formação de cidadãos virtuosos e a necessidade de um sistema legal justo e eficaz. No livro 7, ele descreve o Estado ideal com base nos princípios da justiça, da igualdade e do bem comum. Aristóteles discute a importância da educação e da cultura e do lazer para a formação de cidadãos felizes e virtuosos. E, finalmente, no último livro, o livro 8, Aristóteles é dedicado à educação dos cidadãos, considerada fundamental para a manutenção do estado ideal. Aristóteles defende um sistema educacional que promova o desenvolvimento físico, mental e moral dos jovens. Bom, numa análise aqui, a Política de Aristóteles é uma obra rica, complexa, que aborda uma ampla gama de temas relacionados à vida política, social, e o filósofo utiliza uma abordagem empírica e racional, buscando identificar os princípios que regem a organização das cidades e o comportamento dos cidadãos. A Política de Aristóteles é uma obra que continua a ser estudada e debatida nos dias de hoje. Seus conceitos e ideias são relevantes para a compreensão dos desafios políticos contemporâneos. E a política é um clássico da filosofia política que nos convida a refletir sobre a natureza da vida em sociedade, né, da vida em sociedade e a importância da justiça e da busca pelo bem comum. A obra nos oferece um conjunto de ferramentas conceituais e analíticas para compreendermos os desafios políticos do nosso tempo e construirmos um futuro mais justo e próspero para todos. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para a sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Chama a atenção aqui vários pontos aqui, que eu não sei se eu vou recordar todos os pontos que eu poderia comentar aqui, né? Bom, eu aprecio a ideia da importância que Aristóteles dá com relação ao sistema educacional.
né? Sem dúvida, a base de uma harmonia civilizacional é o sistema educacional. E sim, acredito interessante que haja desenvolvimento físico e intelectual. Quando ele coloca aqui moral, depreende-se que vai estar conexo em relação à sua visão ética, Nicômaco, né? Onde ele vai propor ali a base da sua filosofia moral, que enumera uma série de valores, né, a serem preceitos a serem buscados pelo homem que pretende ser virtuoso. É algo muito comum na filosofia antiga ter essa definição, né, do que é a virtude, essa busca conceitual pelo que é a virtude. E claro, eu preciso dizer aqui, né, o Aristóteles é quem defende todos esses princípios aqui. Ele tenta definir a polis a partir do sociedade-estado, define família, propriedade, são elementos fundamentais para essa definição, e defende a moral. No caso aqui, o que acontece? Eu particularmente, vejo todos esses conceitos como ideias, né? As ideias, elas têm um enorme desafio, que é a aplicabilidade delas na prática. Apesar do Aristóteles ser, em relação ao Platão e ao Sócrates, bem mais empirista, né? Bem menos idealista, ainda assim ele lança a mão de ideias que vão encontrar obstáculos na hora da realidade, porque a realidade ela traz uma complexidade bem maior do que qualquer ideia possa oferecer. Nenhuma ideia consegue ser realmente perfeitamente aplicável à realidade. Então esse é meu primeiro ponto. Eu mesmo já fui muito entusiasta no passado de família e propriedade, e hoje eu abro uma série de concessões e vejo que, de fato, não são ideias perfeitamente aplicáveis à realidade, por mais que sejam ideias boas, né? Existem muitas ideias ruins, de difícil aplicabilidade, ideias boas que se aplicam bem à realidade, mas ideias perfeitas realmente não existem. Todas as ideias deixam alguma margem para dúvida, para confusão, e não seria diferente. Um exemplo que eu dou a título de ilustração no que diz respeito, por exemplo, à propriedade, né? A propriedade mesmo, ela tem uma gradação. Você pensa assim, existe a propriedade particular e a propriedade privada para fins comerciais. Só a título de, digamos, uma esquematização grosseira, né? E existem diferenças entre as duas, né? Diferenças no nível, no grau de influência decisória do proprietário em relação a essas duas propriedades. Então, por exemplo, o que você decide na sua casa é diferente do que você decide no seu estabelecimento comercial. Certamente que no seu estabelecimento comercial vai haver algum nível de relativização da propriedade. O exemplo que eu te dou, experimenta, por exemplo, eu sempre falo desses exemplos esdrúxulos, brincalhões, enfim, experimenta abrir um estabelecimento comercial erótico no meio do fundamentalismo islâmico, por exemplo, né? Você vai, ou pior ainda, né? Um estabelecimento que desafie a moralidade local, o Deus Alá, né? Põe o Deus Alá em questionamento. Aí você vai dizer, não, mas é a minha propriedade, eu mando nela. Não é bem assim, porque como é uma propriedade para fins comerciais, ali transita muita gente. Então ali você vai ter que, em algum nível, abrir concessões para a sociedade do entorno, né? A algum nível. Estou dando um pequeno exemplo de como a propriedade vai sendo flexibilizada. Quanto maior ela é, quanto mais ela abriga pessoas, quanto mais transita gente nela, mais a propriedade vai sendo flexibilizada, né? Família também é outra questão, também poderia ser, não quero me alongar muito, não fazer um vídeo muito longo. Mas enfim, todas as ideias, elas encontram obstáculo na hora da aplicabilidade prática dela, porque a realidade oferece complexidades e variantes infinitas, muitas das quais a gente nem pensa na hora que você vai aplicar. Não estou com isso desmerecendo nem um pouco, é uma filosofia política, inclusive, das mais influentes. Diria que hoje em dia, um governo que menos tenha se afastado da visão aristotélica de política seria talvez o governo britânico, porque eles ali tentaram de alguma forma preservar algum nível decisório para potenciais aristocracias. E eu falo potenciais aristocracias por quê? Porque não são aristocracias genuínas. E o que seria uma ideia aristocrática, né? A aristocracia está diretamente ligada a
digamos, a uma visão que não se coaduna perfeitamente bem com o liberalismo que nós vivemos. Por quê? Não estou criticando nem a aristocracia, nem o liberalismo. Só estou falando que há uma incompatibilidade entre as duas. O liberalismo ele é dinâmico, né? Ele não tolera que uma determinada família perdure por séculos e séculos com um poder decisório nas coisas públicas, né? Um exemplo rápido que eu dou, por exemplo, o Eike Batista. O Eike Batista, em uma única geração, ele já não tem mais influência política que tinha antes, né? Normalmente, eu já vi uma estatística dizendo que dificilmente uma família consegue manter um mesmo alto padrão econômico por mais do que 3 gerações. Né? Na verdade, 3 gerações seria o limite. Grande parte já decai na segunda geração e na terceira, pode-se dizer, quase a totalidade deixa de ter essa influência. Talvez algumas exceções, e aí eu digo talvez mesmo, eu não sei, talvez algumas exceções estejam fora do sistema de mercado, sejam na questão do capitalismo financeiro, né? Banqueiros, enfim. Mas aí eu realmente não tenho essa informação para dizer. Seja como for, a ideia de aristocracia ela depende desse nível de estabilidade. Né? Por que é preciso estabilidade para você ter uma aristocracia? Aristo tem a ver com excelência, excelente. Aristo vem de excelência. E essa excelência, para ser atingida, demanda, como tal acontecia com os verdadeiros aristocratas do passado, né, demanda uma educação preparatória desde criança para exercer uma função pública de alto nível, de alto patamar. Ou seja, você já sabe que aquela pessoa vai ser influente, né, quando ela nasce. Além disso, ela vai ter uma educação que prepare ela não só para administrar, como para compreender determinadas nuances da vida, como a arte, por exemplo. A arte, enquanto aristocrática, sob influência de uma visão aristocrática, ela é sustida em certos ideais que são mais elevados. No entanto, você também tem, não desmerecendo nem um pouco a arte popular, que é tão rica quanto, mas ali você já tem uma diversidade maior, um delineamento mais difuso, né, de conceitos. Né? Agora, além disso, o liberalismo, então, como eu falei, né, o liberalismo ele é extremamente dinâmico. Dificilmente você consegue constituir uma aristocracia. Né? E aí o que é que você tem? Você tem, na verdade, oligarquias. Oligarquias de pessoas que não têm o devido preparo desde a mais tenra infância e que muitas das vezes, assim, não por serem pessoas más, nem nada disso, pela própria inerência da atividade mercadológica. Né? Um industrial, por exemplo. Um industrial ele precisa se preocupar, é uma necessidade que ele se preocupe com relação ao negócio dele. Além do que, mesmo se preocupando, o advento de uma nova tecnologia ou o aparecimento de um novo concorrente já coloca ele em sério perigo. Tudo isso faz com que ele enxergue a política não como um instrumento de produção do bem comum, mas como um instrumento de proteção da sua área mercadológica, do seu setor, que é o que acontece na modernidade enormemente. Né? O Estado vira um braço de poder da mais alta burguesia. Isso é o que acontece. Não estou com isso também criticando o Estado moderno. Veja, eu sou uma pessoa aberta e até certo ponto otimista em relação ao mundo que nós conseguimos construir hoje. Acho que a gente vive bem melhor hoje do que vivia até no tempo de Aristóteles. Lembrando que, por exemplo, né, a filosofia política de Aristóteles via numa época em que a Grécia mantinha escravos, por mais que essa palavra escravo carrega um peso muito maior do que de fato era a escravidão ao tempo grego. A gente tem até filósofos escravos, né? O Epíteto, por exemplo. Por mais que tudo isso, mas o fato existiam escravos e as mulheres, por exemplo, havia um patriarcado muito forte. As mulheres não tinham direito a voto, os escravos também não, os estrangeiros também não. Então era, digamos, até a mesma democracia de Atenas, né, era uma democracia bastante limitada, pode-se dizer assim. E a aplicação da ideia aristotélica num governo odierno vai encontrar uma série de obstáculos. O liberalismo mesmo é um deles, pois não teremos uma aristocracia, teríamos uma oligarquia. Além disso, temos a questão demográfica. Né? A Grécia antiga era certamente uma nação
muito mais facilmente administrável. Hoje a gente tem complexidades muito maiores, uma densidade demográfica muito superior nas grandes cidades. A questão da celeridade oferecida pela era digital, nem se fale o quanto isso tornou mais complexo qualquer sistema administrativo. O sufrágio universal é uma coisa que, como eu falei, né, não existia na Grécia Antiga. Por fim, né, o meu comentário diz respeito à questão da defesa mais forte das ideias de propriedade e família. Lembrando que propriedade e família são ideias. A realidade ela traz mais complexidade do que as próprias ideias. Então, a propriedade e família, elas são ideias que estão extremamente associadas à ordem. Ordem e civilização radical. Ordem é um formato civilizacional radical. Ele não está associado à harmonia, ele está associado à ordem. E todo tipo de ordem representa algum nível de repressão moral. Por isso, o meu ceticismo, mesmo que parcial em relação à filosofia aristotélica, quando há uma calibragem muito exacerbada da defesa de propriedade e família, porque a repressão, se você quiser ter alguma leitura que se contraponha a essa ideia de ordem produzida por moral, propriedade, família de forma radical a favor da civilização, se você quiser ter um contraponto dos efeitos possíveis disso, eu ofereço aí 3 leituras que você possa fazer. Você pode fazer a leitura de Eurípides, As Bacantes, uma tragédia, que vai mostrar justamente a tentativa aí do Penteu tentar produzir ordem, né? Ordem moral numa Tebas invadida por uma cultura exógena e apelativa aos ímpetos instintivos e disso decorre uma tragédia, essa tentativa de ordenamento forte da repressão dos instintos. Outras 2 obras eu ofereceria aí a Genealogia da Moral do Nietzsche, né? Todas essas obras eu já tive resenha aqui. Eurípides das Bacantes, deixar um e-card para você ver a resenha, né? A Genealogia da Moral, que é uma sucessão de vídeos, vou deixar o e-card aqui do primeiro vídeo, e Freud, o mal-estar na civilização, né? Também deixar um e-card de uma sequência de vídeos, vou deixar aqui o primeiro vídeo aqui para você clicar e você vai ter aí uma noção de contraponto da questão da ordem que envolve uma ideologia civilizacional radical que divide em compartimentos, pretende dividir em compartimentos estanques, né, a sexualidade, organizar a sexualidade, organizar a propriedade com delimitação radical, organizar tudo em famílias, tudo muito bem definido, ordenado. O resultado muitas das vezes acaba sendo uma espécie de repressão, autorrepressão, e a consequência disso muitas vezes é algum instinto beligerante, disputativo, competitivo e acaba acarretando guerras, né? Por vezes acaba acarretando guerras. E era o que a gente tinha em abundância, diga-se de passagem, no passado, né? No nosso passado, para os saudosistas do passado, o viés saudosista, que eu sempre brinco, né? Falo dos cavaleiros medievais high-tech que acham que o passado é lindo, maravilhoso, que o presente é decadência. Eu sempre ressuscito a ideia para se comparar o que é uma guerra hoje do que era uma guerra no passado, né? A gente não conseguia estabelecer minimamente sociedades ordenadas e pacificadas no passado. Hoje já temos um pouco mais disso, em parte por calibrarmos um pouco a menor ideias como família e propriedade. É isso, gente, mas sim, uma filosofia interessante, um livro que eu recomendo demais para você que gosta de filosofia política, né? E não me alongando muito mais, pedir a sua ajuda, curtida aqui no vídeo, comentado, basta comentar um valeu, já me ajuda muito. E de sempre, né? Participar lá dos grupos, do grupo de Face, me seguir no Instagram, se puder apoiar, viabilizar esse canal aqui financeiramente, seja pelo Pix, seja pelo Apoia-se. Links todos no campo de descrição. Gente, até o próximo vídeo, um forte abraço.